Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Esse aqui é o quarto vídeo do tema comunicação com o mundo invisível. É um assunto longo, ele está dentro do segundo capítulo do livro. Então, eram 28 itens, alguns com mais, outros com menos parágrafos. Então, eu entendi por bem que nós dividíssemos ele em 4 partes para que se pudesse ler com tranquilidade, absorver o melhor possível os conhecimentos que Kardec traz nesse assunto. Então, hoje nós vamos para o último, são de novo 7 itens, do 43 ao 49, encerrando esse tema. Aí, a gente já alcança praticamente metade do capítulo inteiro, porque esse assunto aqui, de verdade, toma muito espaço. Para vocês terem uma ideia, já dando spoiler do próximo vídeo, num único vídeo nós encerraremos o assunto inteiro, porque são menos itens e vai ser possível fazer numa única etapa. Mas, por hoje, vamos encerrar o assunto comunicação com o mundo invisível. Vocês vão perceber na leitura que Kardec vai insistir muito na qualidade das reuniões mediúnicas, em oposição às reuniões mediúnicas feitas por motivos fúteis, frívolos, por divertimento e por aí vai, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolação. O item 43 começa assim: os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos, caracteres e intenção dos que desejam a sua presença. Os espíritos superiores não vão às reuniões fúteis, como um sábio da terra não vai a uma assembleia de rapazes levianos. O simples bom senso nos diz que isso não pode ser de outro modo. Se acaso, porém, eles aí se mostram algumas vezes, é somente com o fim de dar um conselho salutar, combater os vícios, reconduzir ao bom caminho os que dele se iam afastando. Então, se não forem atendidos, retiram-se. Forma juízo completamente errôneo aquele que crê que espíritos sérios se prestem a responder a futilidades, a questões ociosas em que se lhe manifeste pouca afeição, falta de respeito e nenhum desejo de se instruir, e ainda menos que elas venham dar-se em espetáculo para o desfastio dos curiosos. Vivos, eles não o fariam, mortos também não o fazem. Esse é o item 43. Espera aí, deixa eu molhar a garganta que hoje não tá bacana. Esse é o item 43. O reforço de Kardec na questão da seriedade em reuniões sérias, ou melhor, em reuniões frívolas, feitas por curiosidade, por diversão, espíritos sérios não comparecerão ali. Ele até diz mais. Por quê? Porque eles são atraídos, olha, pela simpatia, semelhança de gosto, caracteres e intenção de quem deseja a presença deles. Então eles vão procurar alguém similar a eles, né? Olha, evoco ou preciso da presença de um espírito X. Ele virá dependendo de quem chama, nesses critérios que Kardec elenca. Ele tem que ter simpatia por aquela pessoa ou pelos membros daquela reunião, tem que perceber a boa intenção deles, é uma questão de sintonia. Ele até fala o seguinte: se fossem vivos, os sábios, os mais evoluídos, eles também não iriam a reuniões ou festinhas que nada acrescentariam para eles. Eles iriam em algum lugar onde eles pudessem contribuir e também se abastecessem intelectual ou moralmente daquela reunião. Então, assim também é quando são desencarnados. Mas ele abre uma possibilidade aqui.
Pode ser que eles compareçam a uma reunião frívola, a uma reunião menos importante. Com que intenção? Vamos aconselhá-los. Vamos chegar nessa reunião inútil, por assim dizer, e vamos dar bons conselhos, vamos trazer reflexões e vamos ver se essa galera desperta. Se não acontecer nada, eles voltam para onde eles estavam e também nunca mais aparecem, porque vê que quem está lá não está disposto a fazer algo sério. Se não é assim, se o ambiente não é adequado, para eles também não interessam. É simples assim. Eles não fariam vivos, também não farão desencarnados. O item 44 é uma continuação desse, quer ver? A frivolidade das reuniões dá como resultado atrair os espíritos levianos, que só procuram ocasião de enganar e mistificar. Pelo mesmo motivo que os homens graves e sérios não comparecem às assembleias de medíocre importância, os espíritos sérios só comparecem em reuniões sérias, que têm por fim não a curiosidade, porém a instrução. É nessas assembleias que os espíritos superiores dão ensinamentos. Reforçou, né? Reforçou o que ele tinha acabado de falar no item anterior. Se for numa reunião frívola e houver manifestação espiritual de verdade, não for charlatanismo, quem estará lá também são espíritos frívolos. Em reuniões sérias encontraremos espíritos sérios. Vamos continuar? Ninguém vai ouvir, né, gente? É tão... Eu nem entrei no próximo item ainda. Mas nós não vamos ouvir coisa ruim em um lugar sério e nem vamos ouvir coisa boa num lugar frívolo. É uma questão de sintonia. E eu vou reforçar o que Kardec fala, né? É assim numa reunião entre amigos encarnados. Nós escolhemos os lugares para onde nós queremos ir. Nós decidimos, olha, esse ambiente não me serve mais. Às vezes eu até já frequentei ele, já fui em lugares menos relevantes, mais para beber, mais para zoar, mais para curtir, mas agora, sendo uma pessoa um pouco diferente, ou porque fiquei mais velho, ou porque eu amadureci, ou porque agora a minha situação é outra, eu vou procurar ambientes onde eu também me sinta assim. Então, desencarnado, é óbvio que eu também não procuraria um lugar diferente da minha vibe, vamos dizer assim, né? É exatamente assim com os desencarnados. E Kardec continua no 45, olha lá. Do que procede, resulta que toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como condição primacial, ser séria, em recolhimento, devendo aí proceder-se com respeito. Respeito, religiosidade e dignamente, se se quer obter o concurso habitual de bons espíritos. Convém não esquecer que esses mesmos espíritos, aí se tivessem apresentado, quando encarnados, ter-se-ia com eles todas as considerações a que, depois de desencarnados, tem ainda mais direito. Eu vou destacar aqui, ele reforça, mas ele começa a criar aqui as condições ideais de uma reunião mediúnica para ser proveitosa, como ele mesmo diz, né? E condição primordial é que ela seja séria, em recolhimento, então, ou seja, num ambiente adequado, não aberta talvez ao público, né? Até a Sociedade Espírita Parisiense tem um vídeo aqui, dentro do projeto que é o Espiritismo, tem um vídeo só sobre ela. A Sociedade Espírita Parisiense nem era um lugar aberto ao público. Convido vocês a voltarem no texto, né, caso prefiram ler o livro, naturalmente, ou assistirem novamente o vídeo. A Sociedade Espírita Parisiense já era para, vamos dizer assim, iniciados. Pessoas que já tinham lido sobre Espiritismo,
que já tinham noções importantes e básicas da doutrina, e aí sim, a convite, participariam das reuniões. Então, para Kardec, uma reunião mediúnica é assim, não é para matar a curiosidade, não é para ser aberta a qualquer pessoa que não entenda ou não saiba o que está acontecendo lá dentro. Então, é para pessoas pré-preparadas, né? E aptas a entenderem e participarem e cooperarem com um bom trabalho, com uma boa reunião. Quais são os critérios? Ser séria, em recolhimento, devendo-se aí proceder com respeito, religiosidade e dignamente. Né? A questão da religiosidade, eu até entendo no seguinte aspecto, né? Porque dentro do preparo dessas reuniões, existia, assim, uma questão de, vou colocar ritual, mas não é exatamente isso, uma abertura, né? Uma abertura, uma prece, o pedido pela presença e companhia dos bons espíritos, dos mentores, para que o ambiente espiritual também estivesse preparado para aquilo. Então é nesse sentido. Assim como em lugares sérios, em casas sérias, é feito hoje. Reúne-se lá os médiuns, se faz às vezes uma leitura de harmonização, se faz uma prece, todos se harmonizam entre eles, né? E aí sim criou-se a condição, o ambiente está devidamente preparado do lado material e do lado espiritual, começa a reunião. É isso a dica, é esse o ritual que Kardec nos dá nesse item 45. Ainda vou eu para a garganta de novo. 46. Em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e divertidas para convencer os incrédulos. É a um resultado contrário que se chega. O incrédulo, já propenso a escarnecer das mais sagradas crenças, não pode ver uma coisa séria naquilo de que se zomba, nem pode respeitar o que lhe não é apresentado de modo respeitável. Por isso, retira-se sempre com má impressão das reuniões fúteis e levianas, onde não encontra ordem, gravidade e recolhimento. O que, sobretudo, pode convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara e é diante de suas palavras graves e solenes, de suas revelações íntimas, que o vamos comover-se a empalidecer. Comover-se e empalidecer. Mas pelo fato mesmo de lhe ter respeito, veneração e amor à pessoa cuja alma se lhe apresenta, fica chocado e escandalizado ao vê-lo mostrar-se em uma assembleia irreverente, no meio de mesas que dançam e das gatimonhas dos espíritos brincalhões. Incrédulo como é, a sua consciência repele essa aliança do sério com o ridículo, do religioso com o profano. Por isso, taxa tudo de charlatanismo e muitas vezes sai menos convicto do que entrou. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal do que bem, porque afastam da doutrina maior número de pessoas do que atraem, além de que prestam-se à crítica dos detratores que assim acham fundados motivos para zombaria. Eu gostei muito desse item, gostei muito, porque ele parte do seguinte princípio. Alguém argumentaria com Kardec assim: olha, essas reuniões mais irreverentes, mais frívolas, mais descontraídas, serviriam para atrair novas pessoas e, ao testemunharem as manifestações espirituais nesse ambiente, acabariam se convencendo. Mas um ambiente totalmente desregrado, como diz Kardec, com zombaria, com tolices, com brincadeiras, inclusive de espíritos brincalhões, como ele diz. E Kardec falou o seguinte:
Ao contrário, esse tipo de reunião, na verdade, para aquela pessoa que já está predisposta a não acreditar, que já é cética, que já é crítica ao espiritismo, esse tipo de reunião, na verdade, reforça a descrença dessa pessoa. Ela, ao ver aquele ambiente profano, brincalhão, ela não vai dar bola mesmo. Aí é que ela vai falar assim: olha ali, olha, com todo respeito, né? Olha que palhaçada que estão fazendo. Alguém acha que isso é sério? Alguém acha que tem alguma verdade nisso? Esse tipo de ambiente, na verdade, atrapalha e repele quem se esperaria convencer. O que diz Kardec? Quer convencer essa pessoa? Pega ela, leva para um ambiente sério, para um trabalho sério e, provavelmente, ao contato de um espírito que lhe é querido, ele reconheça e se choque com a realidade da comunicação com o mundo invisível. Muito natural. Aliás, no Brasil, criou-se o hábito de, através dessas reuniões mediúnicas com cartas, né, psicografadas de entes queridos que partiram, muitas pessoas se convertem ao espiritismo nessas reuniões, ao receber essa carta. Uma reunião séria, com um grupo mediúnico sério, numa casa séria. Essa pessoa vai cética, curiosa, às vezes aflita, mesmo não sendo espírita, o que acontece muito, mesmo não sendo espírita, ela vai lá, desesperada, aflita, com dor no coração, com saudade, em pedaços às vezes, e ao receber aquela carta, ela autentica, ela entende a veracidade dessa comunicação, e aí fala: caramba, não é que é verdade mesmo? Não é que o espírito do meu ente querido continua vivo em algum lugar e veio conversar comigo e veio me trazer a mensagem? Diz Kardec que isso sim pode convencer uma pessoa resistente à doutrina a, de verdade, conhecer a doutrina, se aprofundar, saber mais e por aí vai. Deixa de ser um crítico, deixa de ser um cético e passa, pelo menos, a ser um curioso. Para de falar mal, porque viu ali uma prova real de que tem algum fundo de verdade nessa história. Naquele primeiro momento é o máximo que ele vai acreditar. Dali para frente, se ele se interessar, vai conhecer mais, vai ler mais, vai estudar mais e pode até ser um novo espírita. É isso que o Kardec fala aqui nesse item. Eu achei muito legal. Uma reunião irreverente, brincalhona, aberta. Nessa época, gente, tinha até reunião em teatro. Você lotava teatros, fazia lá aquelas manifestações físicas, com mesa, com não sei o quê. Às vezes tinha até charlatanismo, tudo misturado. E as pessoas acreditavam e faziam perguntas de verdade que atendessem a vida pessoal para aquele espírito frívolo ou para aquele charlatão que estava no palco. Por isso que Kardec bateu bastante nisso. Bateu bastante. Hoje, como que nós veríamos isso? Eu vou voltar ao exemplo comum que nós todos estamos acostumados a ver numa cidade grande como São Paulo, onde eu moro. Você passa lá na rua e está lá no poste: traga o seu amor de volta em tantos dias, faça não sei o que lá. E aí você entende que aquela pessoa é uma pessoa que está em contato com o mundo espiritual e que espíritos se moverão para restabelecer o relacionamento antigo e perdido que você tinha, etc, etc, etc. Para mim, se não for charlatanismo, é um caso claro de um médium desesperado, despreparado, sem estudo e de espíritos brincalhões que vão atuar naquela situação. Se for um médium de verdade, hein? Se for um médium de verdade. 47. Erra quem considera brinquedo as manifestações físicas. Se não tem a importância do ensino filosófico, tem a sua utilidade do ponto de vista dos fenômenos, pois que são o alfabeto da ciência, da qual deram a chave. Ainda que menos necessárias hoje, elas ainda concorrem para a convicção de algumas pessoas. De nenhum modo, porém,
são elas incompatíveis com a ordem e a decência que deve haver nessas reuniões experimentais. Se sempre as praticassem convenientemente, convenceriam com mais facilidade e produziriam a todos os respeitos muito melhores resultados. Essas reuniões para manifestações físicas também aconteciam muito, e eu vou falar que elas ainda acontecem, para atrair curiosos. Como diz Kardec aqui, nesse tipo de reunião, cada vez menos necessária. Já naquela época, ele acaba de falar aqui, essas reuniões são cada vez menos necessárias. Esse tipo de reunião não traz um ensino filosófico, não tem ensinamento ali, não tem uma mensagem engrandecedora, consoladora, não tem um conselho, não tem nada. Seria apenas para trazer curiosidade, mas elas têm o seu papel do ponto de vista do fenômeno e mesmo assim têm que ser feitas com seriedade. Com seriedade. Como bem diz Kardec aqui, de qualquer forma, foi esse tipo de manifestação física que abriu as portas para que um dia curiosos estudassem mais profundamente o que acontecia ali, e aí descortinou-se o mundo dos espíritos, e junto com ela veio uma filosofia sensacional. O próprio Allan Kardec foi motivado por isso. Já tinha ouvido falar, já conhecia o fenômeno das mesas girantes, já sabia que tinha charlatanismo, porque ele tinha trabalhado no teatro e já tinha visto, mas convencido por pessoas que frequentavam lugares sérios e que Kardec as respeitava, né? Já eram pessoas que estudavam com Kardec outros assuntos, nas vários clubes e várias sociedades que Kardec frequentava, já tinham estudado magnetismo como Kardec também estudava. Essas pessoas chegaram para ele e falaram assim: olha, eu sei que tem muita enrolação, muita enganação por aí, mas nós estamos indo num determinado lugar onde as mesas estão respondendo coisas realmente importantes. Tem coisa diferente acontecendo ali. Vale a pena ir conhecer. E então, pela credibilidade que essas pessoas tinham, Kardec passou a frequentar as reuniões. E daí, todo mundo já sabe no que deu. Mas, como diz Kardec, foram fenômenos experimentais, necessários, de fenômenos físicos, para chamar a atenção, para descortinar-se uma nova doutrina. Abrir para a gente uma filosofia. Teve sua utilidade. Era isso. Agora, o André está falando que... Você está falando, André, que ainda hoje acontecem reuniões assim? Ora, o jogo do copo que os jovens fazem não é uma brincadeira assim? Eu não conheço, mas eu sei que tem um tabuleiro também, tem um jogo que vendem por aí que é a mesma coisa. Tem lá umas letras, tem umas setinhas e os espíritos responderiam aquelas questões que aqueles jovens fazem. São reuniões supondo que se manifeste ali algum espírito de verdade, brincalhão, agindo sobre aquele copo, agindo sobre aquele tabuleiro, provocando, fazendo brincadeira com aquelas crianças e com aqueles jovens. Acontece sim. Utilidade tem? Nenhuma, mas acontecem. Item 48, olha, já é o penúltimo, hein? Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Algumas creem que elas consistem em fazer sair da tumba os mortos com todo o aparato lúgubre. O pouco que a respeito temos dito deverá dissipar tal erro. É só nos romances, nos contos fantásticos de almas de outro mundo e no teatro que aparecem os mortos desencarnados saindo dos sepulcros, envoltos em sudário e fazendo chacoalhar os ossos. O Espiritismo, que nunca fez milagres, não produz e jamais pretendeu fazer reviver um corpo morto. Quando o corpo está na tumba, não sairá mais dela. Porém, o ser espiritual, fluídico e inteligente, aí não se acha com esse grosseiro invólucro, do qual se separou no momento da morte, e uma vez operada essa separação,
nada mais é de comum entre eles. Eu acho muito interessante quando Kardec fala isso, porque eu me peguei pensando assim, né? De repente eu estou falando com alguém que não é íntima da doutrina espírita, que não conhece a doutrina espírita, e falo assim para ela: eu estava numa reunião mediúnica numa casa espírita e de repente meu pai apareceu lá. Vamos supor, meu pai não, né? Meu pai ainda está encarnado. Vamos pegar o exemplo do meu avô. E meu avô apareceu nessa reunião. Ora, meu avô apareceu, eu que conheço a doutrina, eu sei que ele apareceu em espírito e o que eu enxerguei, caso eu tenha visto, foi o seu corpo espiritual, o perispírito. Mas a pessoa que não conhece nada pensaria: ué, teu avô saiu da tumba e foi aparecer na reunião? Porque falta ali o conhecimento, ignora aquilo que a gente está estudando até agora, os corpos, né? Como Kardec já falou aqui mesmo, o corpo espiritual, o espírito, o corpo físico. Então eu peguei e me penso, de repente, pela forma como a gente fala, da maneira que a gente conversa, ou pelo ouvir falar, alguém poderia ter esse raciocínio, né? Eu lembrei do clipe do Michael Jackson, Thriller, onde aquele pessoal todo vai saindo das tumbas e começam a dançar lá a coreografia. O clipe é sensacional, né? Uma produção incrível, fantástica. Aí vem aquele corpo já todo decrépito, aqueles olhos esbugalados. Não é assim, naturalmente, que acontece uma manifestação numa reunião, porque o corpo nunca mais sairá da tumba. O corpo, inclusive, vai lá sofrer todo o processo que qualquer corpo morto sofre. Daqui a pouco não tem quase nada dele. Mas sim, o que nós vemos e a manifestação que acontece é de um corpo espiritual. Então, o que nós enxergaremos ali, Kardec reforça, é o espírito e o seu perispírito. Por isso, inclusive, que o reconheceremos. Eu sei que é meu avô, porque ele aparecerá para mim com o seu formato espiritual, como era no último corpo que ele viveu. Simples, né? Mas eu fiquei pensando, por que Kardec falou isso, né? Porque talvez, de verdade, algumas pessoas pensariam assim: eu falar com um morto, nem pensar, deixa ele lá enterrado onde ele está, né? Achando que falaria com um corpo já em decomposição, sei lá. Vamos lá? 49, encerrando de maneira muito legal esse tema da comunicação com o mundo invisível. Kardec agora vai fazer um apanhadão bem bacana, que exige pouca explicação. É um texto um pouquinho mais longo, então vamos ler devagarzinho para ninguém se cansar. E repito, tá, gente? O link está aí, ou você tem o livro na sua casa, abre lá, leia com tranquilidade, e acompanhe a leitura também, ou faça num outro momento, no seu ritmo, para que você absorva melhor os ensinamentos, tá bom? A crítica malévola representou as comunicações espíritas como mescladas pelas práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia. Se esses homens que falam do espiritismo sem conhecê-lo se dessem ao trabalho de estudá-lo, teriam poupado esses desperdícios de imaginação que só servem para provar sua ignorância ou má vontade. As pessoas estranhas à ciência cumpre-nos dizer, para essas pessoas, né? Às pessoas estranhas à ciência, cumpre-nos dizer que, para nos comunicarmos com os espíritos, não há dias, horas e lugares mais propícios uns que os outros, que, para evocá-los, não existem fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não se precisa para isso de preparação alguma, nem de iniciação, que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para repeli-los, não exerce efeito algum, bastando só o pensamento. E, finalmente, que os médiuns recebem as comunicações tão simples e naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem que saiam do estado normal. Só o charlatanismo pode inventar o emprego de modos excêntricos e acessórios ridículos. O apelo aos espíritos faz-se em nome de Deus,
com respeito e recolhimento. É a única coisa que se recomenda às pessoas sérias que desejem entrar em relação com os espíritos sérios. Ponto final no assunto. Como nós vimos, foi um resumão. Kardec fala que esses boatos, essas coisas que vêm do imaginário popular, ou de quem realmente só quer criticar o espiritismo por má fé. Então, essas críticas vêm por duas razões: ignorância, a pessoa não conhece o espiritismo, ou por má fé. Então, criam nesse imaginário ritualísticas, objetos, mandingas, músicas e não sei o que seriam necessários para atrair esses espíritos em rituais, eu diria até que beiram a primitividade, para assustar, ou para assustar por ignorância, ou para repelir essas pessoas por uma fé mesmo. Então, num resumo, eu diria que os inimigos do espiritismo seriam as manifestações mediúnicas, mas nesse sentido, né, no sentido da frivolidade que pode acontecer, que, como disse Kardec, não serve para ajudar, serve só para atrapalhar e confirmar a crítica de quem já quer combater o espiritismo. O charlatanismo natural está cheio por aí, sempre teve, continua existindo, infelizmente, até hoje. Os médiums ou pseudos médiums, né? Pseudo-médium, essas pessoas que se fazem passar por médium, ou que em até algum momento foram médiums, mas ao se desequilibrarem, ao ficarem vaidosos, ao ficarem orgulhosos, ao se locupletarem da mediunidade, arrecadando dinheiro, ou aceitando presentes, ou ficando famosos, também agem no sentido de tornar a imagem do espiritismo algo muito negativo. Outros religiosos que, por um acaso, querem mesmo só combater uma nova doutrina que não combate ninguém, que só traz informação, que só traz consolo, que desmistifica muitas coisas inventadas por outras religiões, que combate os dogmas inventados pelos homens, e a ignorância. O maior inimigo do espiritismo, no fim das contas, é a ignorância, é não conhecer. E ao não conhecer, nós aceitamos as opiniões de má fé ou entramos nesse imaginário popular ou popularesco de algo fantasioso, miraculoso, místico e por aí vai. As coisas são muito mais simples, as comunicações são absolutamente naturais entre encarnados e desencarnados, porque é assim que o mundo é assim que em todos os mundos existem espíritos, ponto final. Ora estão encarnados, ora estão desencarnados e relacionam-se entre si. Simples assim. Tá bom? Muito obrigado por quem... Olha, encerramos um assunto muito bacana, hein? Muito bacana, 4 vídeos muito esclarecedores, desmistificando muita coisa, inclusive que hoje rola no meio espírita por pessoas ou mal intencionadas ou ignorantes disso aqui, ignorantes da base, ignorantes da doutrina na sua essência, tá bom? Até o próximo vídeo, que terá um novo assunto, mas que será tão bacana e tão prazeroso quanto esse aqui. Para você que ficou até agora, se quiser, se inscreve no canal. Se quiser fazer um comentário, vai ser muito legal, muito legal. Adoro, vou contar um segredo para vocês. Adoro quando alguém comenta, porque daí eu percebo que mais alguém está conversando comigo. Porque quando eu estou gravando, eu estou sozinho. Estou eu aqui, um computador, uma câmera, um microfone, eu estou sozinho. Mas a hora que eu vejo algum comentário, eu falo, essa pessoa é como se estivesse do meu lado, como se estivesse na minha frente e nós tivéssemos acabado de trocar uma ideia. Eu acho sensacional. Tá bom? Beijo no coração, até a próxima semana. Fiquemos todos com Deus.